Eu sou Ronald Rezende, sou metacoach e trabalho com desenvolvimento do potencial humano, baseado nos conceitos e práticas da programação neurolinguística, da neurosemântica e da psicologia da autorrealização. E o tema que eu trago hoje para vocês é Despertando Soluções Criativas. Esse tema faz parte de um treinamento desenvolvido pelo Michael Hall sobre a psicologia da autorrealização de Maslow. Olá, sejam bem-vindos ao Congresso Nacional de Prosperidade Integral. Eu gostaria de agradecer o convite de Eliane Santos e Ana Carolina Almeida do Instituto Dialogue. Despertando Soluções Criativas é sobre como utilizar seus processos mentais e seus recursos internos para gerar resultados mais produtivos. E a criatividade é um fator permanente de competitividade. E por que ser criativo? Porque, para quem só conhece o martelo, todo problema é um prego e nós precisamos descobrir os nossos recursos para desenvolver e alcançar os nossos objetivos. Se você já não está se sentindo assim tão confortável na sua zona de conforto, essa palestra vai te ajudar a descobrir o seu núcleo criativo. Segundo Maslow, nós somos seres instintoides, nós não temos instintos. E nesse vazio nós temos a nossa habilidade, nossa capacidade de aprender. E nós começamos a aprender no núcleo de nossa família. Primeiro nós começamos a aprender com os nossos pais, com os nossos familiares mais próximos. Depois nós passamos a aprender com os nossos amigos, na sociedade de uma forma geral. E junto com esse aprendizado está a nossa capacidade de dar significado, de criar significado a tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos. Grande parte dos motivos pelos quais buscamos soluções criativas é satisfazer cada uma das necessidades apresentadas na pirâmide de Maslow. Seja necessidades fisiológicas, de segurança, amor e relacionamento, estima ou autorrealização. Quando desejamos algo que nós não temos, criamos um espaço entre o que nós queremos e onde nós estamos. E esse espaço ele pode ser encarado como um problema de comportamento, um problema emocional, um problema cognitivo, uma forma de pensar, um problema ambiental no meio onde nós vivemos. Pode ser um problema financeiro, um problema de negócio, de ter clientes, ou um problema de relacionamento, um problema linguístico, da forma como a gente se expressa, pode ser um problema sistêmico, a carga semântica de emoções que nós atribuímos a alguma palavra, ou mesmo um problema de saúde. Mas como seria se nós encarássemos esse problema como oportunidade? Oportunidade de desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências, e nos tornarmos experts em resolver problemas. E é aí que você precisa desenvolver a sua criatividade. Mas o que é a criatividade? A criatividade já faz parte da sua natureza. Maslow apresenta que o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Conceitualmente, criatividade o próprio pensar já é um ato de criatividade. É trazer à tona imagens, manipular conceitos, para criar quadros mentais, novas ideias. Envolve o esforço de se estender em entender. Misturar coisas, trazer coisas antigas, novas, juntas, de formas diferentes e surpreendentemente inesperadas. É um novo pensamento, é ver, pensar, perceber, compreender, sentir, responder, de modo que você experimente a si mesmo, aos outros e ao mundo de formas novas. É ter flexibilidade, capacidade de adaptação, agilidade de mudar de perspectiva para lidar com desafios. Em suma, criatividade é inato, faz parte de nossa natureza, é uma nova forma de pensar. Ela ocorre em etapas e envolve estratégias mentais. Então agora eu vou apresentar para vocês alguns modelos para que vocês possam colocar em prática o processo de desenvolvimento de criatividade. O primeiro é um modelo clássico de 4 estágios de Wallace, onde o primeiro estágio é o momento da preparação. Nesta fase, o problema é identificado, informações iniciais recolhidas. As tentativas iniciais são exploradas para resolvê-lo.
e a variedade de ideias são lançadas ao redor. Esse é o momento do estudo, da pesquisa. A segunda é a fase da incubação. Nessa fase, nós fazemos uma pausa e colocamos o problema de lado. Nós delegamos a nossa mente inconsciente que busca a solução para o problema. A terceira etapa é a da iluminação. E é nesse momento que acontecem os insights. E a solução pode vir por completo ou pode vir em partes, a serem trabalhadas pela mente consciente. Bom, é nessa fase que você consolida todas as informações que você teve, as ideias, os insights, para compor a solução e testar na prática. A quarta fase é a fase da verificação. É nesta fase que nós vamos implementar os insights que nós tivemos. Nós vamos organizar as nossas ideias e colocar na prática. A segunda ferramenta que eu vou apresentar é a modelagem que Robert Dilts fez da estratégia de criatividade de Walt Disney. E o Dilts percebeu que o Walt Disney ele acessava 3 estados característicos no seu processo de criação. Em sua estratégia, ele criou 3 personagens, e a primeira delas era o sonhador, o estado do sonhador. Nesse estado, ele só imaginava, é um estado relaxado, um estado de tranquilidade, um estado onde ele podia imaginar coisas sem limitações. E quando ele chegava a uma ideia, ele passava para um segundo personagem criado por ele, que é o personagem do executor. Nesse momento, o Walt Disney acessava os recursos necessários para elaborar uma ação, para colocar aquelas ideias na prática. Tendo esse plano de ação, ele delegava esse plano de ação para o Walt Disney crítico, que é um personagem imbuído de avaliar os mínimos detalhes. O que poderia dar certo, o que poderia dar errado. E a partir daí, ele pegava esses pontos que não estavam bem equacionados e passava para o Walt Disney sonhador. E desta forma ele buscava novas soluções, idealizaria novas soluções para os pontos apontados pelo crítico e entregaria novamente para o executor colocar essa ideia num plano de ação, para novamente ser submetido ao crítico para avaliar se está num grau de qualidade satisfatório. O terceiro é o modelo de 2 estágios de Maslow, onde primeiro nós temos a etapa da inspiração. Esse é o momento da criatividade primária, primitiva, bruta, caótica, e é iniciada por um problema, uma dissonância, uma necessidade, um desejo. É o estágio de o porquê e o que da criatividade. É nesse momento que nós precisamos pensar de uma forma não fechada, não conclusiva, aberta, global, por opções, por possibilidades. E esse momento corresponde ao estado do sonhador da estratégia Disney. E após a etapa da inspiração, nós temos a etapa da inovação. Esse é o momento da criatividade secundária, que envolve disciplina, ser pensativo, estruturado, e envolve uma natureza de colocar as ideias em conjunto com uma forma prática e pragmática. E é o momento de você pensar de termos de conclusão, de detalhamento, de procedimentos e necessidades. Essa etapa corresponde ao estágio do executor e do crítico da estratégia Disney. O quarto e último modelo que eu vou trazer para vocês é baseado na neurosemântica desenvolvida pelo Michael Hall, onde ele traça o eixo performance e significado. E a partir de como nós operamos nesses eixos, nós desenvolvemos a nossa criatividade. E para isso a gente precisa saber, dentro da estratégia de desenvolvimento de criatividade, como que nós estamos operando. Se nós estamos operando através de uma forma de pensar mais adequada. E a forma da gente trabalhar com o processo de criatividade é perceber qual é o seu processo de operar, qual é o seu procedimento de operar. E a criatividade surge quando você altera isso um pouco, quando você se desloca para o lado em relação a algum metaprograma. Então, se você tem uma forma de pensar global, imagina como seria você ser um pouquinho mais específico. Você vai alterar a sua forma de pensar. Isso vai gerar novos resultados. E da mesma forma, se você for uma pessoa muito específica, se você puder ser um pouco mais global, isso vai te trazer novos insights. Então é reconhecer qual o metaprograma, qual é a sua forma de pensar, a forma de filtrar o mundo que você está utilizando num determinado momento e alterar um pouco isso, se permitir expandir esse metaprograma, essa forma de pensar. E aí vão surgir novos insights. Hoje eu apresentei para vocês os motivos pelos quais nós precisamos desenvolver soluções criativas. Entendemos alguns conceitos de criatividade e modelos de desenvolvimento do nosso núcleo criativo. Então vocês já podem colocar em prática as realizações dos seus objetivos.
Agora é com vocês. Nós não somos o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós sentimos ou o que nós falamos. Nós somos muito mais do que tudo isso. Nós somos uma infinidade de possibilidades.